E aí, alunos do YouTube do Sejures, que honra estar aqui. O nosso ao vivo, nossa aula ao vivo já vai iniciar. O tema de hoje será o Tribunal Pleno do TJ Rio de Janeiro, que sofreu uma atualização recente pela Lei Estadual 9354 de 2021, agora de julho de 2021. Sou a professora Raquel Stasiak, é um imenso prazer estar aqui contigo. Nossa aula já vai iniciar, eu quero que você busque o material que eu preparei para você, está num link aqui no descritivo do vídeo, vá para o site do Sejures, busque o material da aula de hoje e fica comigo, uma aula super válida para você que está com foco no concurso do TJ Rio de Janeiro. Ó, e se ficar comigo até o final, vai ter presente surpresa no final desta aula. Compartilhe esse vídeo com um amigo teu que também está se preparando para o TJ Rio e a gente inicia agora. Olá, galera, canal do YouTube, que prazer estar aqui com vocês, falando diretamente com vocês aqui. Hoje, então, a nossa aula será sobre organização judiciária do TJ Rio de Janeiro, com foco nos assuntos Tribunal Pleno e órgão especial. Sou a professora Raquel Stasiak, professora de legislação específica aqui da casa, e eu escolhi esses assuntos, os dois pontos, os dois tópicos, por quê? Porque recentemente uma lei estadual, a Lei 9354 de 2021, ela atualizou, alterou o número de desembargadores do Tribunal Pleno do TJ Rio de Janeiro. Isso vai trazer mudanças na lei, já trouxe mudanças, inclusive, na Lei de Organização Judiciária do Estado, vai afetar, de certa forma, o conteúdo do regimento interno do TJ Rio de Janeiro. Então, hoje a gente vai trabalhar esses dois órgãos internos do TJ Rio de Janeiro, o nosso Tribunal Pleno e o nosso órgão especial. Relembrando que o presidente do TJ definiu a retomada do concurso aqui no Rio de Janeiro, isso é muito bom. Então, a comissão organizadora do concurso para técnico e analista judiciário do TJ Rio já retoma os seus trabalhos e em breve, com certeza, teremos um edital de retomada, tá? Bom, o assunto de hoje, ele requer uma análise constitucional, na verdade, tudo sempre parte da Constituição Federal, né? Não há como você estudar organização judiciária de um Estado sem partir da Constituição da República. Então, no material que você baixou, você tem aqui artigos chaves, artigos essenciais para você entender o Tribunal Pleno e o órgão especial, e tudo começa na Constituição Federal. Então, vamos lá. O artigo 125 da nossa Constituição Federal diz o seguinte, ó: os estados organizarão a sua justiça. Isso é muito importante. A justiça estadual, ela é mantida, ela é organizada pelo próprio Estado. Então, quando você faz concurso para o Poder Judiciário de um Estado, você está fazendo concurso para um órgão público estadual. A justiça estadual é mantida, criada pelo Estado. E diz ainda, parágrafo 1º, a competência dos tribunais estaduais será definida na Constituição do Estado, na Lei de Organização Judiciária do Estado e também nessa Lei de Organização Judiciária do Estado, que é de iniciativa do TJ. E aí o TJ também tem um regimento interno onde regulamenta as orientações, principais orientações definidas na Lei de Organização Judiciária do Estado. Então, primeiro ponto importante, o TJ Rio de Janeiro, que é um órgão do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, ele é criado pelo Estado, ele é um órgão do Estado do Rio de Janeiro, um órgão estadual mantido pelo Estado, uma justiça mantida pelo Estado.
E a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio é definida na Constituição do Estado, na Lei de Organização Judiciária, e esta Lei de Organização Judiciária é de iniciativa do Tribunal de Justiça. A nossa Lei de Organização Judiciária Estadual é a Lei 6956 de 2015. Ela é a primeira vez que ela é cobrada no concurso do TJ, afinal, o TJ Rio, o último concurso foi em 2014, a lei é de 2015, então esta lei de organização judiciária, ela veio revogando, substituindo o antigo CODIGERJ, que era de 1975. A nossa lei de organização judiciária, ela tem o artigo 4º, que é muito importante, e foi alterado, tá? Pela Lei 93/54, foi alterado recentemente, julho de 2021. O artigo 4º da Lei Estadual de Organização Judiciária do Rio, a Lei Estadual, vou anotar aqui, deixa eu pegar uma canetinha. A Lei Estadual, vou anotar o número dela aqui, tá? Lei Estadual 6956 de 2015. Esta é a nossa lei de organização judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Recentemente foi atualizada, alterada, na verdade, pela Lei 93/54 de 2021. O artigo que foi alterado é o artigo 4º, que eu vou mencioná-lo agora contigo, e o artigo 24, parágrafo 4º também foi alterado, tá? O artigo 4º, ele ficou com a seguinte alteração. Vamos lá. Eu chamo a Lei 6956 de LODIGERJ, Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, vamos lá. O LODIGERJ, Lei 6956, foi alterado pela Lei 93/54, recentemente. O artigo alterado foi o artigo 4º, que está com a seguinte alteração. Vamos lá, com a seguinte redação. O TJ, o Tribunal de Justiça, que é o nosso órgão de segunda instância do Poder Judiciário do Estado, porque ele tem como competência principal julgar o quê? Recursos, né? Por isso que ele é considerado o nosso órgão de segundo grau, nosso órgão de segunda instância, órgão estadual mantido pelo Estado do Rio de Janeiro, com suas competências definidas na Lei de Organização Judiciária, conforme artigo 125 da Constituição Federal. O nosso TJ, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ele é composto por 190 desembargadores. Esta é a atualização feita pela Lei 93/54. O número dos desembargadores do TJ Rio, ele foi alterado, passou de 180 para 190 desembargadores. E o TJ tem sede na comarca da capital do Rio de Janeiro, porém tem jurisdição em todo o território do Estado. Ou seja, apesar do TJ Rio ter sede, estar fixado na capital, ele tem jurisdição, ou seja, ele julga os recursos das decisões proferidas pelos órgãos de primeira instância da Justiça do Estado, ou seja, decisão dos juízes, as sentenças dos juízes nas varas das comarcas, essas sentenças, elas são revistas, então, no TJ, que fica na capital, mas ele tem, sim, jurisdição em todo o território do Estado. Então, eu chamo a atenção para esse artigo 4º da Lei 6956, que foi atualizado. De 180 desembargadores, atualmente o TJ Rio de Janeiro está com 190 desembargadores. Show? Artigo 24 do LODIGERJ. O artigo 24 do LODIGERJ, ele começa a tratar do Tribunal Pleno. Quem é o Tribunal Pleno? Ele explica quem é o Tribunal Pleno do TJ Rio de Janeiro. Diz o artigo 24 do LODIGERJ. O Tribunal Pleno é o órgão máximo
da estrutura do Tribunal de Justiça, constituído por todos os desembargadores ativos e tem sua competência definida na Constituição da República, na Constituição do Estado do Rio de Janeiro e no seu regimento interno, podendo autoconvocar-se para deliberar sobre matérias que entenda estratégicas para a organização e o funcionamento do Poder Judiciário. Então, o artigo 24 do LODGERG, da nossa Lei 69/56, ele apresenta o Tribunal Pleno como o órgão máximo da estrutura do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, haja vista que ele é composto pela totalidade dos desembargadores ativos. Já sabemos que o desembargador atualmente está em número de 190, então a composição do TJ Rio de Janeiro é de 190 desembargadores, os ativos, portanto, estão compondo o Tribunal Pleno, maior colegiado do Tribunal de Justiça. Você sabe que no TJ, no Tribunal de Justiça, os recursos, eles são julgados de uma forma diferente que uma sentença na primeira instância. Na primeira instância, via de regra, porque tem exceção, mas na primeira instância, o processo, a lide, o litígio, o conflito que é levado para a justiça é apreciado por um único juiz, né, que vai dar uma sentença. Já no TJ, que é o órgão de segunda instância da Justiça do Estado, a decisão do recurso ela é tomada em colégio, né? Então, nós temos órgãos julgadores internos lá no tribunal, as câmaras, a seção especializada, o órgão especial, o tribunal pleno, né? Então, são órgãos que vão tomar decisões judiciais sempre em grupo, em colégio. E o tribunal pleno é o maior colegiado, já que ele é composto por todos os desembargadores ativos do TJ. Quantos são mesmo? 190. Gente, quem é esse tal de desembargador? O desembargador, pessoal, é o magistrado da mais elevada entrância, da mais elevada categoria da carreira da magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Então, essa carreira, ela compreende os seguintes cargos, ó. Cargo inicial da carreira da magistratura aqui no Estado, juiz substituto, tá? Juiz substituto, o ingresso é via concurso público, sempre de provas e títulos, com a participação da OAB nas fases desse concurso, e esse juiz substituto, então, que tem que ser bacharel em direito, tem que ter uma atividade jurídica mínima de pelo menos 3 anos de experiência de atividade jurídica, preenchendo outros requisitos definidos em edital, poderá participar do concurso para juiz substituto. Sendo aprovado no concurso, será nomeado pelo presidente do Tribunal de Justiça no cargo de juiz substituto. Nos 2 primeiros anos de exercício, o juiz substituto, então, ele roda pelas comarcas do Estado, ele tem exercício pleno nas comarcas do Estado. O que significa ter exercício pleno? Significa que ele pode sentar na cadeira e julgar como se fosse o próprio juiz titular. Ele tem exercício pleno, exceto na comarca da capital. Na comarca da capital, o juiz substituto não terá exercício pleno. Na comarca da capital, o juiz substituto poderá apenas exercer funções de auxílio ao juiz titular. Ele não poderá ficar sozinho lá tomando conta da vara na comarca da capital. Mas nas demais comarcas do Estado, o juiz substituto poderá assumir, sim, uma comarca que no momento encontra-se sem juiz titular ou que o juiz titular, enfim, está afastado. O juiz substituto poderá assumir temporariamente aquela vara, exercendo
exercendo plenamente as funções de juiz. Nos 2 primeiros anos, ele é observado pela Corregedoria da Justiça, ele é avaliado pelo Conselho da Magistratura, que ao final dos 2 anos opinará pela vitaliciedade ou pela não vitaliciedade, encaminhando esta opinião para o órgão especial, né, que a gente vai tratar daqui a pouquinho. O órgão especial, então, decide, com base no parecer do Conselho da Magistratura, se o juiz substituto adquire ou não vitaliciedade, tá bem? Se não adquirir vitaliciedade, será encaminhado para a exoneração. Muito bem, ele fica nessa condição de juiz substituto até ser promovido para a próxima entrância de juiz, que é juiz de direito de entrância comum, juiz de direito de entrância comum. Na sequência, ele sofre outra promoção para juiz de direito de entrância especial, e na sequência ele sofre uma promoção, né? Ele terá acesso aqui ao cargo de desembargador. Enquanto juiz, o magistrado atua nos órgãos de primeira instância do Poder Judiciário e, uma vez desembargador, então, ele passa a compor o Tribunal de Justiça, nosso órgão de segunda instância, ou seja, o TJ Rio de Janeiro. Então, enquanto magistrado, juiz atuará nos órgãos de primeira instância, resolvendo os conflitos de interesse, dando as sentenças, né, que podem vir a ser reformadas em caso de recurso ao TJ Rio de Janeiro, onde atuam os desembargadores. Esta é a carreira da magistratura, que merece uma aula só para falar dela, tá, galera? A gente ainda vai marcar uma aula só para tratar da carreira da magistratura. Hoje eu vou me concentrar no TJ, aqui no Tribunal Pleno, e no órgão especial. Hoje a gente está tratando de que justiça? A justiça de segunda instância. Hoje eu vou falar de 2 órgãos internos do TJ Rio de Janeiro. Vamos trabalhar o Tribunal Pleno e o órgão especial. Agora, o primeiro passo é entender que no TJ, qual é o magistrado que atua? O tal do desembargador, né? E quantos são atualmente? 190. E a reunião de todos eles, os ativos, compreende o Tribunal Pleno. Show de bola? Tá? Então, vamos seguir aqui. Eu estou no artigo 24 do Lodgerge, que trata do Tribunal Pleno e que definiu que ele é o maior órgão colegiado do TJ, o maior órgão colegiado interno do TJ Rio de Janeiro, porque é composto, né, constituído pelos desembargadores ativos do tribunal. Tem 2 formas do sujeito se tornar um desembargador. Ou pela carreira, né, ou seja, o sujeito faz concurso para juiz substituto, passa por todas as entrâncias da carreira da magistratura, e já meio coroinha, bem maduro, bem experiente, vai chegar no cargo de desembargador. Quem assina o acesso a desembargador, a promoção para desembargador, é o presidente do TJ. Mas tem outra forma do sujeito se tornar desembargador. É pela regra do 5º constitucional. A regra do 5º também merece uma aula, gente, tá? Também merece uma aula, com certeza. Regra do 5º constitucional, artigo 94 da Constituição. Sabemos que o desejo da nossa Constituição da República é que o TJ seja multifacetário, que ele tenha magistrado, sim, mas que ele tenha também uma pitada de advogado, uma pitadinha de membro do Ministério Público, né? Porque a ideia é colocar todos os operadores do direito, ou pelo menos os principais operadores do direito, com a sua bagagem, com a sua experiência dentro do tribunal. Então, um tribunal para a Constituição, ele tem que ser composto por
magistrados, sim, mas também por membros do MP, que é o grande fiscal da lei, e por advogados, que é considerado essencial à justiça. Né? Então, são as três figuras que devem compor o TJ. Pela regra do 5º Constitucional, um quinto dos desembargadores do tribunal, tá, deve vir do Ministério Público, deve ter origem no Ministério Público e na OAB. Então, olha só, o fato de ter modificado o número de desembargadores do TJ já vai afetar na composição do 5º. Me ajuda aqui, ó. Quantos desembargadores tinha o TJ antes de julho de 2021? Quantos desembargadores? O TJ era composto por 180 desembargadores. Aí me ajuda, 1/5 de 180 dá quanto? 36. Então, 36 desembargadores do tribunal têm origem em que classes? Ministério Público e OAB. De forma paritária, olha só, então seriam 18 desembargadores no TJ que vieram da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, e 18 tá, vieram do MP, aqui do Rio de Janeiro. Né? Agora, quando eu tenho a notícia de que agora o número dos desembargadores do TJ modificou, né? O número modificou. Então, agora nós temos, vamos lá, 190 desembargadores, 1/5 dá quanto, gente? 1/5 dá 38. Já modificou o número. E agora nós temos 19 desembargadores com origem na advocacia, na OAB, e 19 desembargadores com origem no Ministério Público do Rio de Janeiro. E como é feita esta escolha, né? Essa escolha, gente, por exemplo, agora vai acontecer, né? Nós temos 2 desembargadores do 5º, com esse aumento de 10 desembargadores de 180 para 190, 2 novos desembargadores da regra do 5º deverão compor o tribunal. Como é que o TJ vai fazer? Certamente, ele vai mandar um ofício para a OAB do Rio de Janeiro, dizendo, OAB Rio de Janeiro, olha só, o número de desembargadores do tribunal aumentou e com esse aumento, a OAB terá que indicar um nome. Como é feita essa indicação? Tem que estudar o 94 da CF. O que diz o 94? Ele diz que a OAB indicará uma lista sêxtupla com 6 advogados escolhidos, requisitos, ter mais de 10 anos de atividade como advogado, ter notório saber jurídico e ter conduta ilibada. Esta lista sêxtupla é encaminhada para o TJ. Aí qual é o órgão interno do TJ que vai receber essa lista sêxtupla e vai reduzi-la em tríplice? Qual é o órgão? É o Tribunal Pleno. O Tribunal Pleno recebe a lista sêxtupla da OAB, descarta 3 nomes e fica com 3. E aí vem a famosa lista tríplice da regra do 5º Constitucional. E para onde é enviada a lista tríplice? É enviada para o governador, porque o TJ-Rio é um órgão do Estado. Então, tem que ser enviada para o chefe do executivo do Estado. Aí o governador olha para aqueles 3 advogados e diz, eu quero fulano. E aí ele indica e nomeia o novo desembargador do TJ. Assim, o tribunal também fará com o MP. O MP, tá sabendo que aumentou o número de desembargador e com isso aumentou uma vaga aqui para o MP da regra do 5º. Então, eu preciso, Ministério Público, que você organize uma lista sêxtupla. Aí vai lá o MP, dentre os seus membros, promotores de justiça, procuradores de justiça, com mais de 10 anos de carreira no MP Rio, o MP indica 6 nomes. A lista sêxtupla vai para o TJ, quem recebe? Tribunal Pleno. Aí o Tribunal Pleno descarta 3 nomes, escolhe 3
vira a lista tríplice e é enviada para o governador, que escolhe quem ele quiser. Dos 3, tá? Indica e nomeia o novo desembargador do tribunal. Detalhe, esses caras do 5º Constitucional fizeram um concurso para magistrado? Não. Eles entram no tribunal por indicação. O sujeito da OAB, por exemplo, nem concurso fez. O do MP até fez concurso para o MP, tá? O da OAB fez o exame admissional da ordem, tudo bem, porque o sujeito tem que ser advogado, mas eles não fizeram concurso para a magistratura. Eles entram na magistratura do Estado, já no cargo de desembargador. Detalhe, a partir da posse são vitalícios. Diferente desse aqui, que ao fazer o concurso, ele tem que exercer o cargo e ser avaliado por 2 anos para ter vitaliciedade. O desembargador, pessoal, ele já entra vitalício. O desembargador do 5º Constitucional, ao tomar posse no cargo, já tem vitaliciedade. Lembrando que a vitaliciedade é a garantia de não perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. É uma garantia muito mais forte do que a estabilidade do servidor efetivo, né, o servidor da administração. Show! Então, entendi, professora. O Tribunal Pleno é composto pela totalidade dos desembargadores ativos, atualmente em número de 190. Show de bola. E nesse número 190, eu sei que tem que obedecer à regra do 5º Constitucional, ou seja, tem que ter uma parte, que atualmente vai dar 38, tem que ter uma parte de advogados e membros do MP, mas como eu te disse, isso vale uma aula, um encontro só para falar da regra do 5º Constitucional no TJ Rio, artigo 94, a gente ainda vai agendar, tá bom? Bom, show! Agora eu preciso saber, professora, qual é a competência desse Tribunal Pleno. Nós temos um artigo, esse artigo é muito importante, esse artigo tem cara de prova, tá? Cara de questão de prova. É o artigo 24, parágrafo 1º, porque ele define, da onde, professora? Do LODGERG, da nossa Lei Estadual 69/56 de 2015. O nosso LODGERG, no artigo 24, parágrafo 1º, estabelece as competências exclusivas do Pleno. Ou seja, não tem jeito, ele terá que se reunir com os 190 candangos aqui, tá? Terá que se reunir para deliberar essas questões do artigo 24, parágrafo 1º do LODGERG, porque são competências exclusivas, competências que não cabe delegar. Ué, mas quem recebe delegação de competências do Pleno? Quem recebe delegação de competência do Pleno? O órgão especial. Já já vamos falar dele. Mas, por hora, você precisa saber aquelas competências que o Pleno não tem como delegar para o seu órgão especial. Não tem jeito, tá? Então, vamos lá. Quais seriam essas competências? Exclusivas, que só o Pleno poderá desempenhar. Primeira competência. E aí eu te dou uma dica, galera. Eleições. Eleições do tribunal. As eleições importantes do tribunal, elas são feitas pelo Tribunal Pleno. É competência exclusiva. Me dá uma eleição importante do tribunal, galera. Me dá aí uma das eleições mais importantes do TJ Rio de Janeiro, que acontece de 2 em 2 anos. A eleição para os 5 cargos que administram o Poder Judiciário do Estado. Quais são os 5 cargos que administram o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro? Presidente do TJ, primeiro vice, segundo vice, terceiro vice e o corregedor-geral da Justiça. Os 5 cargos são eleitos dentre desembargadores, tá? São eleitos pelo Tribunal Pleno. Os candidatos são os desembargadores mais antigos do tribunal, né? Para cada cargo temos uma eleição, então tem a eleição para presidente, tem a eleição para primeiro vice, terceiro vice, segundo vice e corregedor. Ela acontece de 2 em 2 anos
e ela é feita sempre pelo Tribunal Pleno. Outra competência, eleger o diretor da EMERGE. A EMERGE é a escola da magistratura do Estado do Rio de Janeiro. A escola da magistratura. É uma escola que atua na formação do juiz substituto, onde ele sofre aquela lavagem, né, cerebral. Eu sou um juiz, eu sou um juiz. É nessa escola, na EMERGE. E além da formação, a EMERGE também oferece cursos de aperfeiçoamento para qualquer magistrado, de qualquer entrância, e são cursos, inclusive, que são considerados nas promoções por merecimento. Então, os magistrados, de certa forma, são obrigados a fazerem esses cursos para que consigam, né, subir na carreira. Isso tudo é oferecido pela EMERGE. E como uma escola, tem que ter um diretor, né? O diretor da EMERGE é escolhido numa eleição do Tribunal Pleno. É outro momento, outra eleição realizada pelo Pleno. Ainda no artigo 24, parágrafo 1º, temos a eleição da parte eleita do órgão especial. Então, daqui a pouco a gente vai falar do órgão especial e a gente vai entender que metade dele precisa ser constituído pelos desembargadores mais antigos. E a outra metade é uma metade que será eleita, tá? Então, no caso do Rio, como no TJ Rio, o órgão especial tem 25 membros, a gente divide metade, tá? Tem como partir um homem ao meio, pessoal? Não, né? Então, a gente fica com 13 e 12. Segundo o Lodgerge, a parte maior, que é 13, será a parte antiga. E a parte dos 12 será a parte eleita. Portanto, o Tribunal Pleno tem como competência exclusiva eleger a parte eleita do órgão especial, ou seja, os 12 desembargadores eleitos ali do órgão especial. Competência exclusiva, né, do nosso Pleno. Outra eleição importante que o Tribunal Pleno tem que fazer é a escolha de 2 juízes aqui do Estado do Rio e 2 desembargadores para comporem o TRE. O TRE do Rio de Janeiro é um órgão federal, ele tem uma composição multifacetária, e aí o TJ do Rio vai estar escolhendo, vai estar indicando 2 juízes estaduais e 2 desembargadores para compor o TRE Rio de Janeiro. Quem elege essas 4 figuras, né, 2 juízes e 2 desembargadores, também será o Tribunal Pleno. Outra eleição importante é a eleição para compor a lista tríplice da regra do 5º Constitucional. Acabei explicando muito rapidamente para você a regra do 5º Constitucional, lá no artigo 94 da Constituição. Expliquei que vem uma lista sextupla da OAB, virá uma lista sextupla do MP para o preenchimento das vagas, né, correspondentes, e essa lista sextupla é enviada para o TJ. Quem dentro do TJ recebe essa lista sextupla? O Tribunal Pleno. Aí o Tribunal Pleno, que são todos os desembargadores, se reúnem, né, para descartar 3 nomes e eleger, de certa forma é uma eleição, né, escolher 3. E esses 3 formarão a lista tríplice. E esta lista tríplice é enviada para o governador para escolher o novo integrante da OAB e do MP, que vai compor o nosso tribunal pela regra do 5º Constitucional. Então, não esqueçam, a escolha dos advogados e dos membros do MP para a lista tríplice da regra do 5º Constitucional também é feita pelo Tribunal Pleno. Outra eleição importante, a eleição de 3 juristas que vão compor a lista tríplice de advogados, de juristas, para o TRE do Rio. Só que essa lista tríplice de juristas para a composição do TRE Rio, pessoal, ela tem que ser enviada para o presidente da República. Por quê?
Porque o TRE-Rio é um órgão público federal, mantido pela União. Portanto, cuidado. A regra, a lista tríplice do 5º Constitucional para a composição do TJ-Rio vai para o governador. A lista tríplice de juristas para compor o TRE-Rio vai para o presidente da República, porque o TRE é um órgão mantido pela União. Mais 5 figuras que o nosso Tribunal Pleno tem que eleger. Os 5 integrantes do Conselho da Magistratura. O Conselho da Magistratura, pessoal, é outro órgão super importante do TJ Rio de Janeiro. É um órgão meramente administrativo, é um órgão que tem previsão no artigo 28 do LODIGERG, da Lei de Organização Judiciária. Também, gente, é assunto para um encontro no YouTube, a gente vai marcar, né, o Conselho da Magistratura. Ele é composto por 10 desembargadores. 5 são membros natos. Quem são os 5 natos? Presidente, 3 vices, corregedor. E os outros 5 desembargadores do Conselho da Magistratura, eles são escolhidos numa eleição do Tribunal Pleno, tá? Então, assim, a minha dica para a tua prova, abre o olho com o artigo 24, parágrafo 1º do LODIGERG, da Lei 6956, é artigo com carinha de prova, com cara de prova, gente. É artigo ficção de prova. Tem um palpite que eu acho que pode cair, sim, as competências exclusivas do Tribunal Pleno, tá? Então, estudamos o Tribunal Pleno na nossa Lei de Organização Judiciária. Basicamente, é isso que eu tenho para falar sobre ele. Lógico que tem mais detalhezinhos que a gente ainda vai ver aqui, mas esse é o nosso Tribunal Pleno. Abre o olho, pode ser uma questão de prova, principalmente composição que foi modificada e a competência exclusiva do Tribunal Pleno. Exclusiva por quê? Porque não pode delegar para o órgão especial. Show? Agora, além do LODIGERG, aonde mais eu estudo o Tribunal Pleno? Lá no regimento interno. O regimento interno do TJ Rio, ele também cai na tua prova. E eu coloquei ele aqui para você. Então, abaixo do artigo 24 do LODIGERG, a gente tem o artigo 2º do regimento interno, que eu destaquei ele aqui para você. O que diz esse artigo 2º? Ó, ao Tribunal Pleno, integrado por 180 desembargadores. Gente, ele ainda consta o número anterior. Até a data desta aula aqui, deste ao vivo aqui, tá? O regimento interno do TJ Rio ainda não foi atualizado de acordo com esta atualização que aconteceu na lei. Então, na lei, o número de desembargadores já alterou de 180 para 190. Mas no regimento interno, até a data desta aula aqui, até hoje, ainda consta o número antigo. Então, você lê, o Tribunal Pleno é integrado por 180 desembargadores, mas você sabe que atualmente já são quantos? 190. E aí você vê as mesmas competências, as competências exclusivas aqui no artigo 2º do regimento interno, que praticamente repete o artigo 24, parágrafo 1º do LODIGERG, tá? Então, é um artigo que reproduz, portanto, competência exclusiva do Pleno pode cair na tua prova pelo LODIGERG, Lei de Organização Judiciária do Estado, como pode cair na tua prova pelo próprio regimento interno. Fechou? Outra coisa importante que alterou, pessoal, é que o 24, artigo 24 do LODIGERG tem um parágrafo, que é o parágrafo 4º. Ele também foi alterado por esta lei aqui. Então, a Lei Estadual 9354 de 2021, ela alterou 2 artigos. O artigo 4º e o artigo 24, parágrafo 4º da Lei Estadual 6956, que é o nosso LODIGERG. E qual é a nova redação? Ó, vamos ler aqui, coloquei no material para você.
Artigo 24 do LODGERG, parágrafo 1º já lemos, que são as competências exclusivas. Agora temos o parágrafo 4º que eu quero sinalizar. O quórum mínimo. O quórum mínimo para instalação do Tribunal Pleno será de 127 desembargadores. Isso foi alterado agora, tá, pessoal? Eram 120, quando eram 180 desembargadores. Agora, como o número total passou para 190, o quórum mínimo de 2/3 de desembargadores para poder instalar os trabalhos do Tribunal Pleno passou para 127. Então, cuidado, pode cair na tua prova. Qual é o número total de desembargadores? 190. Agora, qual é o número de desembargadores para que o Tribunal Pleno possa deliberar uma questão, possa julgar uma matéria? Qual é o quórum mínimo? 2/3. Aí, cuidado, 2/3 de 180 dava quanto? 120. 2/3 de 190 dá quanto? 127. Então, como é uma novidade, fica de olho qual é o quórum mínimo para que o Tribunal Pleno instale e delibere questões, né? O quórum mínimo de presença ali dos desembargadores para que eles possam julgar uma matéria, o quórum mínimo é de 2/3 do total. 2/3 do total de 190 dá quanto? 127, tá bom? Outro detalhe importante, o Tribunal Pleno, ele pode ser convocado pelo presidente do TJ, que é o presidente do Tribunal Pleno, ele preside as sessões do Tribunal Pleno, então o presidente do TJ pode convocar o Tribunal Pleno diante de uma necessidade. Mas o Tribunal Pleno também pode autoconvocar-se, ou seja, os desembargadores podem pegar assinaturas e promover uma autoconvocação do Tribunal Pleno. O regimento interno do TJ, naquele artigo 2º, na verdade, o artigo 5º, né, abaixo do artigo 2º do regimento interno, eu destaquei aqui o artigo 5º do regimento interno. Ele diz também, né, que o Tribunal Pleno poderá ser convocado pelo presidente do TJ ou poderá autoconvocar. Qual é o número de assinaturas necessárias para que o Tribunal Pleno faça uma autoconvocação? Maioria absoluta. Maioria absoluta é metade mais 1, né? Então, por exemplo, aqui, ó, metade de 180 dá 90, então precisaria quanto? 91. Metade de 190 mais 1 é maioria absoluta de 190, tá? Então, é só fazer essa matemática. Gente, agora eu fiquei aqui. Metade de 190 dá quanto? Caraca, me ajuda aqui, gente. 190. De 180 é fácil, né? Dá 90, fica 91. 95, né? Isso. Tô recebendo ajuda aqui, tá, galera? 95, então, daria quantos votos necessários para a maioria absoluta? 96, tá bom? Então, cuidado. Olha só. Existe o quórum para o Tribunal Pleno instalar e deliberar. Quórum de presença, né, para que ele possa deliberar uma questão. Qual é o quórum? 127, que corresponde a 2/3 do total. Agora, qual é o quórum para o Tribunal Pleno se autoconvocar? Aí é maioria absoluta, segundo o artigo 5º do regimento interno. Até aqui tudo bem, pessoal? Agora eu preciso te falar, nesse nosso final, já se encaminhando para o final aqui da nossa aulinha do YouTube, vamos falar um pouco do órgão especial. Para você entender o órgão especial, você precisa estudar um artigo constitucional. Qual é o artigo, galera? Deixa eu anotar aqui, ó. Órgão especial, fazer uma setinha aqui, ó. Artigo 93, inciso 11 da Constituição da República, tá? O que diz esse artigo? Ele diz o seguinte: naqueles tribunais com mais de 25 membros. Nossa, será que para o nosso se aplica? Com certeza se aplica, tá? Nos tribunais com mais de 25 membros, poderá ser criado um órgão mais enxuto, chamado órgão especial. Esse órgão especial, ele
ele será criado para exercer atribuições do pleno não reservadas à sua competência exclusiva. Lembra que a gente estudou no artigo 24, parágrafo 1º do Lodgerge e no artigo 2º do Regimento Interno, aquelas competências exclusivas do Tribunal Pleno? São aquelas que ele não pode delegar para o órgão especial. Então, naqueles tribunais com um número superior a 25 desembargadores, é possível ser criado um órgão, a Constituição autoriza, é possível ser criado um órgão chamado órgão especial. Esse órgão especial terá no mínimo 11 integrantes e no máximo 25 integrantes, tá? Metade dele tem que ser escolhido por antiguidade e a outra metade por eleição do Tribunal Pleno. É o que diz a nossa Constituição. Então, decora isso, gente. Pode ser uma questão lá no direito constitucional. É muito importante aqui para o Lodgerge, para a Lei de Organização Judiciária, você interpretar bem esse artigo 93, inciso 11 da Constituição. Coloquei ele aqui no material para você, tá? Aquele tribunal com mais de 25 membros poderá criar um órgão, chamado órgão especial, que exercerá funções do pleno por delegação não atribuídas à sua competência exclusiva. E esse órgão especial terá no mínimo 11 cabeças, no máximo 25 cabeças, metade delas deverão ser os desembargadores mais antigos do tribunal, e a outra metade composta por eleição do Tribunal Pleno, tá? Bom, será que o TJ Rio tem esse órgão especial? Com certeza, né, gente? Olha o número de desembargadores que tem o nosso tribunal. Ele tem muito mais que 25 membros, né? Então, certamente, aqui no Rio de Janeiro, nós já temos um órgão especial. E você estuda o órgão especial do TJ Rio no artigo 27 do Lodgerge, tá? Esse artigo é super importante, você vai até ele. Ele vai anunciar que o órgão especial do TJ do Rio de Janeiro tem 25 membros. Nós adotamos o número máximo, 25 membros, o número máximo autorizado pela Constituição Federal. Diz o artigo 27 do Lodgerge, o órgão especial do TJ Rio atua por delegação do Tribunal Pleno e é constituído de 25 desembargadores, sendo 13 vagas preenchidas por antiguidade e 12 vagas preenchidas por eleição. E quem elege os 12 eleitos do órgão especial? Quem elege é o Tribunal Pleno, né? Nessa composição do órgão especial, deve ser observado a regra do 5º constitucional também, tá, gente? Porque se eu preciso aplicar o 5º constitucional no total de desembargadores, por força do artigo 94 da Constituição, né, eu vou ter que aplicar também o 5º constitucional no órgão especial, porque o órgão especial é o órgão representativo do todo. Se o Tribunal Pleno tem que obedecer à regra do 5º, o órgão especial também deve obedecer. Então, joga 1/5 sobre 25. Dá quanto? 5 desembargadores. Então, o que eu posso dizer? Vou pegar um cantinho aqui, tá, pessoal? Que o órgão especial do TJRJ, o órgão especial do TJRJ tem quantos membros? 25, ou seja, 25 desembargadores. Ele adotou o número máximo permitido pelo artigo 93, inciso 11 da Constituição. 13 desembargadores são os mais o quê? Antigos. E 12 desembargadores foram eleitos pelo Tribunal Pleno, né? Foram eleitos, então, pelo Tribunal Pleno. Agora, se o órgão especial é o órgão que se reúne para deliberar como se fosse o Tribunal Pleno, porque ele recebe por delegação funções do Pleno, e se o Pleno tem que obedecer à regra do 5º constitucional, é lógico que esse órgão especial também tem que obedecer. Então, quanto que dá? 1/5 de 25. 1/5 de 25 dá 5. Então, 5 desembargadores, é um D isso aqui, tá, gente?
5 desembargadores do órgão especial vêm de que grupo? Desse grupinho aqui, pessoal. Do grupo de desembargadores do 5º Constitucional. E aí o 27 explica como é feita essa estrutura. Vamos lá. Na composição do órgão especial, lá no parágrafo 1º do artigo 27, na composição do órgão especial serão adotados os seguintes critérios. Nas 13 vagas a serem preenchidas por antiguidade, 3 serão reservadas a desembargadores oriundos do 5º Constitucional, sendo uma para cada classe e a terceira vai alternando. Então, assim, eles vão buscar o desembargador mais antigo que veio da OAB, vão colocar no órgão especial, e o mais antigo que veio do MP. E a terceira vaga ficam alternando. Uma hora é do MP, outra hora é da OAB. E na parte dos 12 eleitos, como é feito? Nas vagas preenchidas por eleição, 2 serão destinadas a desembargadores oriundos do 5º, elegendo, portanto, um desembargador que veio da OAB e um desembargador que veio do MP. Esta é a composição do nosso órgão especial que existe para evitar que os 190 se reúnam, gente, toda hora. Imagina, é muita gente. A própria Constituição Federal, lá no artigo 93, inciso 11, ela pensou nisso. Gente, o que já seria um tribunal com muita gente? Um tribunal com muita gente é aquele com mais de 25 membros. Imagina o nosso com 190, né? Então, para evitar que o Tribunal Pleno se reúna o tempo todo, foi criado esse tal de órgão especial que vai exercer as funções do Pleno, sejam elas jurisdicionais ou administrativas. Tanto é que o órgão especial ele tem natureza de órgão julgador e tem natureza de órgão administrativo, tá? Porque ele recebe, por delegação do Pleno, funções administrativas e funções jurisdicionais, tá? Bom, basicamente é isso, mas para fechar, tem só mais um artigo que eu quero destacar para você, que é o artigo 3º do Regimento Interno, do TJ-Rio. Ele também cai na tua prova. O que diz esse artigo 3º? Eu até trouxe ele para cá no material também. O artigo 3º do Regimento Interno do TJ-Rio traz as competências do órgão especial. Compete ao órgão especial do TJ-Rio. Você já sabe que na sua origem, essas competências eram de quem? Do Tribunal Pleno, mas ele delegou para o órgão especial. E aí você vai ver que tem tanto competências jurisdicionais, como no caso do inciso 1, processar e julgar originariamente, no caso do inciso 2, julgar recursos, mas na sequência, no artigo 3º do Regimento Interno, você vai observar também algumas competências administrativas, do tipo propor à Assembleia Legislativa projetos de lei, né, deliberar sobre questões ali administrativas, internas. Por exemplo, recentemente não alterou o número de desembargadores? Quem aprovou isso aqui foi o órgão especial, né? O projeto de lei enviado para a LERJ para aumentar o número de cargos de desembargadores foi feito pelo órgão especial. Ele também declara, por maioria absoluta, a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato do poder público que contraria a Constituição do Estado, que é uma decisão judicial. Então, ali no artigo 3º do Regimento Interno, você vai ver que é um artigo bem extenso, define várias competências, dentre elas administrativas e jurisdicionais, do órgão especial, mas que na sua origem eram de quem? Do Tribunal Pleno. E para fechar nossa aula, eu não podia deixar de colocar umas questões, lógico, questões de prova, mas eu tive que adaptá-las. Por quê, pessoal? Porque, o regimento interno do TJ-Rio nunca foi cobrado em concursos do TJ-Rio, é a primeira vez. E a nossa lei estadual 6956 nunca foi cobrada, porque ela é nova. O último concurso foi em 2014. Então, o que eu tive que fazer? Buscar algumas questões de outros tribunais
e adaptá-las aqui para o nosso mundo da organização judiciária do Estado do Rio. Como o nosso tempo aqui é curto, eu selecionei 5 questões. Me ajuda aqui, ó. Primeira questão, está no final do material, hein? Vamos lá. Primeira questão. Nos termos do regimento interno do Tribunal de Justiça, ao Tribunal Pleno, integrado agora por quantos desembargadores? 190, compete exceto. Então, ele quer a alternativa que não é competência do Tribunal Pleno. Me ajuda. Eleger o presidente, o corregedor e os 3 vices. É competência do Pleno. B. Eleger o diretor da Emerge. É competência do Pleno. C. Eleger o gestor do Fundo Especial do TJ. Errado. O desembargador que deve gerir o fundo do TJ, o Fundo Especial do TJ, é um desembargador escolhido e designado pelo presidente do TJ. Ele não é eleito, esse cara aqui não é escolhido por eleição, ok? Então, nosso gabarito é letra C, na primeira questão. Escolher os candidatos do 5º Constitucional, formando a lista tríplice, está correto? E a letra E, escolher por eleição 2 juízes e 2 desembargadores para compor o TRE Rio. Portanto, nosso gabarito, letra C. Mais um modelo de questão para você. Sobre o órgão especial do TJ Rio, marque a incorreta. Sobre o órgão especial, marque a incorreta. Vamos lá, letra A. O órgão especial atua por delegação do Tribunal Pleno? Sim. E é constituído de 25 desembargadores? Sim. Sendo 13 vagas preenchidas por antiguidade? Sim. E 12 vagas preenchidas por eleição do Pleno? Sim. Correta a letra A, mas ele quer a incorreta. Letra B. Na composição do órgão especial, será adotado o seguinte critério. Nas 13 vagas a serem preenchidas por antiguidade, 2 serão destinadas a desembargadores do grupo do 5º Constitucional? Não. No critério da antiguidade, 3 vagas serão reservadas para o grupo do 5º Constitucional. Na parte eleita é que são reservadas 2, mas na parte antiga devem ser reservadas 3 vagas. Portanto, letra B de bola é o nosso gabarito aqui incorreto, ele quer incorreta, na número 2. Letra C. O desembargador em exercício simultâneo no órgão especial e numa Câmara do Tribunal terá na Câmara a distribuição reduzida de 1/3, certo? Lá nos parágrafos do artigo 27 do Lodi-Gerge, você tem essa informação. Porque os desembargadores do tribunal, gente, além de trabalharem no pleno, normalmente eles exercem atividades nas câmaras, né? E quando eles se tornam os 13 mais antigos ou são eleitos pelo Tribunal Pleno, vão compor órgão especial. Mas eles não se afastam das câmaras totalmente. Eles têm trabalho cumulativo nas câmaras. Em que proporção? 1/3. Está correto? Verifica lá o artigo 27, parágrafos da Lei Lodi-Gerge 69/56. Letra D. A eleição para os suplentes do órgão especial será feita de forma autônoma? Sim. Naquela data que o Tribunal Pleno faz aquela eleição dos 12 eleitos, é uma eleição para escolher os 12 eleitos. Normalmente o suplente é quem fica em 13º, 14º, 15º, né? Só que no caso aqui não. Eles vão fazer 2 eleições. A eleição para escolher os 12 eleitos e uma eleição autônoma à parte para escolher 12 suplentes. Eles fazem dessa forma, tá, gente? Isso está lá no 27, parágrafos do Lodi-Gerge também, tá correto? E letra E. Se houver vacância na parte eleita do órgão especial, será realizada uma eleição no prazo de 30 dias. Correto, essa nova eleição é feita no caso de vacância, quer dizer, um desses eleitos aqui faleceu. No curso do mandato dele, é feita uma nova eleição em até 3 dias,
também vai encontrar essa informação nos parágrafos do artigo 27 do LODGED, que está aqui nesse próprio material. Terceira questão, então o gabarito dá 2, ficou letra B de bola. Questão número 3. Acerca da seleção dos advogados que podem ser indicados para compor o TJ-Rio, assinale a opção correta. Letra A. A OAB não tem direito de participar do procedimento de indicação de lista. Errado, né? Você sabe que vem uma lista sextupla da OAB e a lista sextupla do MP. B. Deve ser entendido como um silêncio eloquente o fato da Constituição não mencionar expressamente que os desembargadores oriundos da advocacia precisam ter 10 anos de atividade profissional. Gente, não foi silêncio eloquente nenhum, tá? A nossa Constituição, lá no artigo 94, regra do 5º, estabelece que os advogados têm que ter 10 anos de atividade profissional. Então, não teve silêncio nenhum, tá? Letra C. Não pode figurar na lista tríplice para a escolha do nome do quinto representando os advogados, um magistrado com inscrição na ordem. Exatamente, não pode, por quê? Porque o magistrado, pessoal, é magistrado. Ele tem uma atividade incompatível com a advocacia. Então, quando o sujeito, o advogado, passa no concurso de juiz, ele deixa de ser advogado. Assim, o nome dele não pode integrar a lista dos advogados da regra do 5º constitucional, porque, afinal de contas, ele é um juiz, tá? Portanto, letra C é o nosso gabarito. Letra D. O tribunal contará com 5 desembargadores oriundos da classe dos... Não. Quantos desembargadores dá atualmente oriundos da advocacia aqui? 19 e não 5. Portanto, fora, fiquei com a letra C. Tem mais umas curtinhas aqui, gente. Vamos fazer. Quarta questão. Acerca da organização e composição do TJ-Rio, assinale a opção correta. O acesso ao cargo de desembargador do tribunal é permitido aos juízes de direito de última instância que se alternarão segundo critérios de antiguidade e merecimento. Correto. Isso está no artigo 93, inciso 3 da tua Constituição Federal. Artigo 93, inciso 3 da Constituição da República diz o seguinte, que o acesso através da carreira, o acesso no cargo de desembargador se dará do juiz da última ou da única entrância. Aqui no Rio de Janeiro nós temos uma única entrância ou várias? Várias. Então será da última entrância. Quem concorre ao cargo de desembargador é o juiz de entrância especial. E os critérios sempre alternam merecimento e antiguidade. Gostei da letra A. Letra A é o nosso gabarito da questão número 4. B. O Tribunal de Justiça tem sede na cidade do Rio? Sim. E jurisdição restrita à sede? Não. Jurisdição em todo o território do Estado, né? O TJ-Rio tem jurisdição em todo o território do Estado. Artigo 4º da Lei de Organização Judiciária do Estado. Letra C. O aumento do número de desembargadores do tribunal dependerá de proposta do governador do Estado? Errado. O aumento, como aconteceu agora, gente, o aumento do número de desembargadores do TJ-Rio se dá através de lei estadual. Essa lei estadual é de iniciativa do próprio TJ. Quem fez o projeto de lei foi o órgão especial. Letra D. Os órgãos de julgamento do TJ são o Tribunal Pleno? Sim. O Conselho da Magistratura? Não, porque o Conselho da Magistratura é um órgão meramente administrativo. As câmaras são órgãos julgadores, mas o Conselho da Magistratura é um órgão meramente administrativo. Nos aproximando agora do final já, questão número 5. O órgão revisor das decisões do Conselho da Magistratura é o órgão especial. Entre as competências do órgão especial, lá do artigo 3º do Regimento Interno, você tem que ele julga recursos das decisões do Conselho da Magistratura. O Conselho da Magistratura é um órgão administrativo.
Então, a decisão será administrativa e o recurso administrativo será julgado pelo órgão especial. Gabarito, letra A, fundamento legal, é o artigo 3º, inciso 2, lá nas alíneas você vai encontrar do regimento interno. Artigo 3º, inciso 2 do regimento interno. Nas alíneas você vai encontrar essa situação aqui. E, por fim, uma questão de CESP, que fez o concurso do TJ Rio de Janeiro de 2008. Tem uma questão aqui, lógico que eu tive que adaptar devido ao tempo, essas alterações todas, mas eu tentei preservar a questão CESP ao máximo para a gente aqui. Me ajuda aqui, vamos lá. A respeito dos órgãos judiciários de segunda instância, assinale a opção correta. Letra A. O TJRJ compõe-se de 150 desembargadores? Fora, né? Você sabe o número agora. B. O TJ Rio é presidido por um de seus membros? Sim. E terá 3 vices? Sim. Além do corregedor? Sim. Concorrerão à eleição para os referidos cargos os membros desembargadores do TJ? Sim. Sendo facultada a aceitação do cargo? Não. Não é facultada não, gente. Se o cara se candidatou e foi eleito, ele tem que fazer o quê? Ele tem que exercer o mandato. Então, essa parte final, sendo facultativa a aceitação do cargo, está fora. Letra C. O órgão especial do TJ Rio é constituído de 25 membros? Sim. Provendo-se metade das vagas por antiguidade? Sim. E a outra metade por eleição do pleno? Sim. Respeitada a representação de advogados e membros do MP? Regra do 5º Constitucional? Correto. Gabarito, letra C. E, por fim, o chefe do Poder Judiciário do Rio é o presidente do TJ? Sim. A quem compete dirigir os trabalhos do tribunal, presidir as eleições para os cargos de direção, presidir as sessões do órgão especial do Conselho da Magistratura? Sim. Mas o final comprometeu. E distribuir em audiência pública os processos de natureza civil? Não. Quem faz isso é o primeiro vice-presidente do tribunal. Esse finalzinho na questão comprometeu. E o nosso gabarito confirmou letra C, tá bom? Então, no TJ, concurso de 2008, que foi feito por Banca CESP, a perguntinha da prova aqui, ó, órgão especial. Assunto super importante, tribunal pleno, órgão especial, missão cumprida, estamos juntos, se comunica com o Sejures, galera, entra lá no Instagram do curso Sejures, Sejures Oficial, tá? Infelizmente o curso teve seu Instagram antigo hackeado, fazer o quê? Faz parte, né? E aí eu preciso que você entre lá no Instagram, se conecte com a gente, é Sejures Oficial, e manda, poxa, professora, dê uma aula sobre o 5º Constitucional, que eu não entendi muito bem, hoje foi muito rápido. Professora, você pode falar do Conselho da Magistratura? Professora, eu quero uma aula sobre carreira de juiz. Deixa a sua sugestão lá no nosso Instagram, conecta com a gente, no Facebook também. A gente quer se aproximar mais de você, aluno do YouTube, tá? A gente vai ficar mais conectado agora com vocês, com aulas grátis e surpresa para quem ficou até o finalzinho aqui, tá, galera? Tem surpresa e você vai saber já já. Foi um prazer estar aqui contigo, Raquel Stasiak. Segue a gente lá no Instagram, Facebook, fica com a gente no canal do YouTube, divulga bastante. A gente quer te deixar com muito material para te ajudar nessa preparação para o seu concurso, tá bom? Beijo grande, fica com Deus.